Baseado em tudo que falamos até agora a respeito do objetivo, da proposta, da finalidade da oração, da essência da oração, então a gente pode se perguntar, será que eu tenho a ver com isso? Ou seja, talvez que quando nós falamos em meditação, contemplação, estudo, conhecimento espiritual divino, trabalho consigo mesmo, autoaprimoramento, aperfeiçoamento do caráter, talvez isso é para quem tem muito tempo disponível, alguém que está imerso nos livros, nos estudos espirituais, alguém que leva uma vida dedicada apenas às questões espirituais, mas eu já tenho uma vida tão corrida, e eu, sei lá, 8 horas por dia passo no trabalho, se não mais, fora o tempo que eu estou no trânsito, ou me deslocando, e eu tenho uma vida tão turbulenta, tão agitada, e sou consumido pelos afazeres, não só triviais, caseiros, mas também profissionais, compromissos sociais, etc. E vivemos no mundo material, eu sou um ser de carne e osso, e a maior parte do meu tempo, querendo ou não, eu estou envolvido com assuntos materiais, assuntos de ordem física, etc. Então, como tudo isso que nós falamos a respeito da tefilá, da essência da oração, se aplica a seres talvez medíocres espiritualmente como nós, o que a gente já pode pretender e almejar, ou será que é realista eu ter aspirações tão elevadas de rezar dessa forma, de despertar um amor intenso a Deus, de trabalhar sobre si mesmo, de uma evolução espiritual através de aprimoramento do caráter, de estabelecer um vínculo profundo com a divindade? Se eu disponho de tão pouco tempo, principalmente durante a semana, um dos objetivos do Shabat, e no Shabat nós não trabalhamos e não temos atividades nem comerciais, etc., justamente para se dedicar mais para o plano espiritual. Mas durante a semana, ou na vida corrida que eu levo, o que eu posso já esperar e almejar da minha reza e oração? Tudo isso parece muito grande para nós, e nós nos sentimos por demais pequenos, espiritualmente falando, diante dessa proposta, desse objetivo. E às vezes a pessoa pode imaginar, hoje em dia nós temos centenas de milhares de Yehudim que se dedicam ao estudo da Torá, apenas e tão somente. Isso é algo inédito, talvez nos últimos 2000 anos de história do nosso povo, um número tão grande de pessoas, literalmente centenas de milhares de pessoas, principalmente nos grandes centros judaicos, que são estudantes de Shival, depois do casamento, nos kolelim, enfim, a gente poderia imaginar pessoas que levam uma vida espiritualizada, pessoas que não têm outros compromissos, que estão em imersão, né, debruçado nos livros, estudo, Torá e etc. Talvez essas pessoas tenham condição de fazer uma reza apropriada, como nós descrevemos aqui. Mas quem está no mundo dos negócios, com a cabeça nos negócios, com as preocupações e afazeres e corrida, etc., como esperar dessa pessoa, que isso envolve a maioria de todos nós, uma postura tão elevada na oração como tudo isso que nós descrevemos até agora. E na realidade o próprio Alter Rebbe Rav Shneur Zalman, até na quarta parte do Tânia, ele leva isso em consideração quando ele fala sobre quem deve conduzir a reza nas sinagogas, e ele lá adverte que havia alguns minyanim, algumas sinagogas no dia a dia, onde tinham aqueles que queriam apressar muito a reza, porque eles tinham que sair para o trabalho do negócio, então ele dizia para essas pessoas, olha, se você está com pressa, não prejudique a reza dos outros. Reze você, então, de forma mais abreviada, mais rápida, mas deixe os outros tranquilos para rezarem de uma forma pausada. Enfim, ele institui lá, estabelece algumas regras a respeito disso, quem deve conduzir a reza no dia a dia, mas quando ele chega no Shabat, dias festivos, que são dias espirituais, onde não há trabalho, não há vivência material, enfim, né? Nesses dias ele fala pelo contrário, que nessas ocasiões quem deve conduzir a reza em público devem ser justamente esses homens de negócios, essas pessoas, esses trabalhadores que estão tão ocupados durante a semana,
e que eles não têm oportunidade de fazer uma reza ou pausada, ou concentrada, ou entusiástica e etc. Então, justamente para compensar isso, quando chegam os dias do Shabat, dias livres de trabalho e preocupações, Shabat ou festas, que eles conduzam as orações. Mas de qualquer forma, no dia a dia, todos os homens de negócios ou de trabalho, as pessoas comuns como nós, que talvez não podem se dar ao luxo de se dedicar só ao estudo o dia todo, tem todos os compromissos, envolvimentos comerciais, materiais, etc. A gente pode pensar, será que então a nossa reza é de segunda categoria? Será que ela está num nível mais baixo? E aqui vem uma grande novidade que nos traz o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zalman. E ele fala, não, que isso é um engano e um equívoco dos Balebatim, dos homens de negócios, das pessoas, homens, mulheres, as pessoas que estão no campo do trabalho, não é? Do trabalho material, comercial, etc., que às vezes se equivocam achando que eles não têm condições de rezar de forma adequada, de atingir esses níveis espirituais elevados nas suas orações. Então, na realidade, o Rav Shneur Zalman explica nos seus discursos racídicos que, pelo contrário, esse é um engano e equívoco dos homens de negócios. Na realidade, no fundo, eles têm condições de fazer uma reza mais elevada, superior, inclusive, àquela que é feita pelos Yehudim que podem estar imersos na Torá e serviço a Deus o dia todo. E ele vai explicar o porquê disso, nós vamos ver isso de forma mais detalhada posteriormente. E aqui isso se refere não só que a reza deles, dos homens de negócios, é mais preciosa a Deus. Por exemplo, sobre as próprias 3 rezas, se fala em especial da reza de Mincha, que é a reza da tarde. Por que se fala em especial dessa reza? Então, uma das explicações nos livros racídicos é que a reza da manhã pode ser feita antes da pessoa ir para o trabalho e para os negócios, ele ainda não começou o seu dia de trabalho. A reza da noite, ela pode ser feita e deve ser feita depois que a pessoa já encerrou o expediente, terminou o dia do trabalho. Então, nesses momentos, a pessoa está desvinculada, e ela ainda pode estar desvinculada, não é, de negócios, trabalho, preocupações, ou antes de começar o dia do trabalho, ou depois que já terminou. Mas a reza da tarde, muitas vezes, ela ocorre no meio do dia do trabalho. E quando a pessoa tem que interromper, nem que seja por 10 minutos, não é, todos os compromissos e todas as atividades, interromper, fazer uma pausa para rezar, então se diz que essa reza é muito preciosa para Deus e é muito apreciada e tem um valor muito grande, justamente pelo fato da pessoa que estar quebrando a rotina no meio da rotina. Então a gente poderia pensar, o mesmo se aplica também aos homens de negócios, a reza deles, justo porque eles têm uma vida tão atribulada, com tantos compromissos, com tanta correria, então a sua reza é mais valorizada. Mas na realidade não é apenas isso. O Alter Rebbe, conforme ele nos explica, não só que pelo fato de para eles ser mais difícil achar o tempo de rezar, e não só de rezar, mas de esvaziar a mente dos assuntos materiais, comerciais, e se concentrar durante aquela hora, durante aqueles minutos no teor da reza. Então não somente por isso a reza deles é mais valorizada, é mais apreciada, mas mais do que isso, o Alter Rebbe fala que isso está relacionado com a própria missão da alma aqui nesse mundo físico material. Por que a nossa alma desceu para cá? Onde ela se encontrava na sua fonte e origem, num plano espiritual, num plano divino, superior. Lá ela estava imbuída apenas de espiritualidade próxima da divindade, etc. Por que a nossa alma foi enviada para esse campo físico e terrestre, passando por todos esses desafios em termos espirituais e vivendo num mundo até hostil, contrário à espiritualidade? Se diz que isso tem um objetivo, e não só que tem um objetivo, é de reforçar e energizar mais ainda a própria alma, mais do que ela estava no seu nível original. O Alter Rebbe explica isso através de um exemplo, como 2 pessoas amadas. Existe uma diferença. Se esses 2 seres amados estão sempre juntos e convivendo juntos, então existe um amor entre eles, entre esses seres, mas esse amor está presente, enfim, de forma assim natural.
Às vezes, porém, se torna necessário que um deles empreenda uma viagem, talvez se distancie e fique longe durante um bom tempo. O amor permanece, o amor continua, mas eles estão distantes, com saudades, etc. Imagine, então, quando o ser amado retorna e quando eles se reencontram. Então, o amor, ele se manifesta. Na verdade, o amor sempre esteve presente entre eles, mas uma vez que eles estavam afastados, distanciados, etc., quando há o reencontro, aquele amor se revela e se manifesta de uma forma ainda mais intensa, mais forte, e na realidade se explica que esse é o objetivo da descida da nossa alma, do plano espiritual, aqui para o mundo físico e terrestre, para que quando ela retorne, criar nela, despertar nela até uma sede de espiritualidade, de divindade. E justamente quando ela está afastada, distanciada, e dessa forma, quando ela retorna à sua fonte e origem, ao plano espiritual, ela vai apreciar isso muito mais, e esse amor, proximidade, vínculo, vai se manifestar de uma forma ainda mais intensa, mais forte, etc. Com a alma, quando ela passou pelo plano físico material, quando ela esteve distanciada, afastada de tudo, e depois ela consegue se reincorporar na espiritualidade, então a sensação dela, o amor dela, o vínculo vai ser muito mais intenso. E essa elevação maior que a alma consegue, que é produzida através do descenso, da descida e passagem por esse mundo físico material, nesse plano terrestre. Esse é o objetivo da descida da alma. A mesma coisa, nos diz o Alter Rebbe, ocorre também no nosso dia a dia, na nossa vida. Por que que Hashem nos criou de forma tal que boa parte do tempo a gente tem que passar no trabalho, lidando com assuntos comerciais, com necessidades físicas, materiais e etc. Então ele nos diz, isso está relacionado também com o que se fala, que no nível que os Balei Teshuvah, os penitentes se encontram, nem os tzadikim completos conseguem estar, conseguem atingir. Baal Teshuvah é aquela pessoa que estava afastada espiritualmente, e depois resgatou sua espiritualidade, voltou, retornou. Então quando ele volta e retorna, ele faz isso com muito ímpeto, com muita intensidade, com muita vibração, e esse nível que a alma do penitente atinge através da sua teshuvah é tão elevado que nem aquele que foi sempre tzadik, sempre uma pessoa impecável e justa, correta, ele não consegue alcançar um nível como esse. Por quê? Porque no Baal Teshuvah existe essa sede por espiritualidade e divindade, essa vontade do reencontro, essa vontade de recuperar o tempo perdido ou do prejuízo que foi. Não é? Então, compensar isso, por isso ele faz as coisas com ímpeto maior, com entusiasmo muito maior, uma vibração e etc., uma intensidade muito mais forte. Então, se fala que, na verdade, tudo isso, esse distanciamento ocorreu para que a reaproximação produzisse todo esse amor intenso, todo esse amor. O amor já existia, mas esse vínculo de uma forma mais enfatizada, mais intensa, mais forte, etc. E da mesma maneira também explica o Alter Rebbe essa diferença da reza, da oração, dos homens de negócio, das pessoas que estão, que a maioria de nós que estamos no mundo material, etc., em relação àqueles que a divina providência permitiu, lhes deu o luxo de poderem estar dedicados e imersos apenas na vida, na vivência espiritual, dedicando-se a boa parte do dia ao estudo da Torá, só a prática de mitzvot e coisas espirituais, orações. Mas o Alter Rebbe diz que, na verdade, não se engane, não se equivoque. O homem de negócios, nós, as pessoas que estão no mundo material, isso não significa que a nossa reza está num nível mais baixo, que nós não temos, já que talvez a gente não dispõe de tanto tempo, de tanta capacidade de se concentrar e de se estender nas orações, que talvez então a nossa oração esteja num patamar mais baixo em relação àquelas pessoas que estão imersas em espiritualidade o dia todo. Na verdade, diz o Alter Rebbe, não só que as nossas rezas não estão numa categoria, num patamar mais baixo, muito pelo contrário. Essa deve ser a sensação da pessoa que está boa parte do tempo, por força das circunstâncias, envolvida com as coisas materiais, comerciais, financeiras ou o que for,
quando chegam aqueles minutos preciosos da oração, quando chega aquela hora da reza, ele deve então entrar com tudo, e ele tem tudo para fazer isso, e a sua oração vai ser uma oração não só equiparada, mas até mais elevada do que aquelas pessoas que estão imersas em espiritualidade o dia todo. E na verdade esse é o objetivo, que naquela hora ele se supere e venha com toda a força e intensidade. Esse é o motivo, inclusive, que ele está envolvido com todas essas coisas, para despertar essa sede por espiritualidade, essa ânsia de vínculo com Deus, essa aspiração e desejo de se reconectar. Portanto, até mesmo a pessoa que está envolvida no mundo dos negócios também pode e deve fazer uma oração elevada, conforme nós explicamos em todas as sessões anteriores.